Quando se fala em Galaxy Note, você imagina um celular top de linha que vem com canetinha, certo? A Samsung parece que quer mudar essa ideia com o Note 10 Lite. Ele não é um flagship de fato, mas tenta trazer muitos dos recursos da famosa linha coreana. Claro que alguns cortes foram realizados para reduzir os custos e trazer um aparelho mais acessível. E nesta análise completa do tudocelular.com você vai conferir as diferenças para o flagship da marca e se vale a pena economizar e ir na versão Lite. O Galaxy Note 10 Lite não tem design tão retangular quanto os demais membros dessa linha, porém ele vem com o mesmo furo na tela que tomou conta dos flagships da Samsung e até alguns intermediários. Curiosamente, o diâmetro do entalhe é menor do que temos no Note 10 e sua variante Plus. Fazia tempo que não víamos um Galaxy Note sem tela curva nas bordas. Isso vai agradar muita gente, mas em troca o Note 10 Lite acaba ofertando bordas mais largas, o que o torna um pouco maior que o Note 10 Plus. As suas laterais são feitas de alumínio, mas não temos vidro na traseira como em seus irmãos mais caros. Por ser um produto mais barato, a Samsung acabou cortando algumas tecnologias. Nada de certificação IP68, então nem pense em levar este aqui para perto da água. O carregamento sem fio também ficou de fora. O segundo alto-falante para som estéreo foi limado e a tela não tem proteção Gorilla Glass 6. O design na traseira lembra o conjunto de câmeras da linha Pixel. As cores são simples e não possuem o efeito holográfico de alguns modelos recentes da linha A. Apenas a opção Aura Glow, que tem efeito furta-cor, mas nada muito exótico. A boa notícia é que a entrada P2 está presente e vai agradar quem ainda não se rendeu aos fones Bluetooth. A biometria fica na tela, mas não é tão ágil e precisa quanto nos modelos mais caros da Samsung. E claro que temos a S Pen, mas esta é uma versão mais antiga que não suporta todos os gestos como nos demais da linha Note 10. A tela possui painel Super AMOLED com resolução Full HD Plus e nada de Dynamic AMOLED dos flagships da marca. Ela tem bom nível de brilho e suporte a HDR que funciona bem com vídeos no YouTube e Netflix. E por não ter curvatura nas bordas, reduz bastante os reflexos na tela. Contraste e ângulo de visão são tão bons quanto o de qualquer outro celular com tela Super AMOLED. Apenas a calibração padrão que exagera nos tons de vermelho e também tem um branco mais amarelado que o padrão. Você pode alterar isso nas configurações de tela, mas não chegará à mesma precisão de cores das versões mais caras. Ou seja, não espere a mesma qualidade de imagem dos demais da linha Note. O Note 10 Lite possui apenas um alto-falante na parte inferior e, como esperado, a imersão acaba sendo menor por falta do som estéreo. A potência sonora é decente e serve bem para realizar chamadas ou ver vídeos, mas por ser pobre em graves não seria muito indicado para músicas. O fone que vem junto tem comportamento inverso. Ele exagera nos graves e peca nos médios e agudos. Pelo menos é mais confortável que o acessório básico que vem com a linha A. E por ter entrada P2, você pode plugar qualquer outro fone que já possua. Um ponto que decepciona é o seu hardware. Ele vem equipado com o Exynos 9810 lançado em 2018 e que está presente no Galaxy Note 9, vendido em alguns países. A Samsung poderia ter sido mais generosa como foi com o S10 Lite, que vem com o Snapdragon 855. Sendo esta uma plataforma um ano mais avançada. E o que esperar de um processador com quase 2 anos de idade? Em nosso teste de velocidade, ele entregou desempenho similar a intermediários recentes. Isso pode soar decepcionante para alguns, mas em benchmarks, como no Antutu, ele alcança pontuações melhores. Se testes sintéticos não importam para você, aqui vai uma boa notícia. O Note 10 Lite é um ótimo celular para jogar. Todos os títulos que testamos rodaram com ótima fluidez, mesmo na qualidade gráfica máxima. No PUBG, foi possível mudar para a opção Ultra com HDR e mesmo assim rodou suave a 40 FPS. Por ser mais gordinho, o Note 10 Lite abriga uma bateria maior, sendo esta de 4.500 mAh. É mais do que temos no Note 10 Plus. Mas por seu hardware ser mais antigo, ele acabou não entregando autonomia superior. Essa capacidade é suficiente para usar o celular o dia todo sem se preocupar? Depende. Se você fizer uso de leve a moderado, ele dará conta, mas se abusar do brilho da tela ou jogar muito no celular, é melhor levar o carregador com você ou uma power bank. Ele vem com carregador de 25 watts na embalagem, que demora 1h30 para recarregar totalmente a bateria. Seria um tempo aceitável para um intermediário, mas não para um aparelho metido a flagship que chegou ao mercado em 2020. O carregamento acelerado recupera metade da bateria em pouco mais de meia hora. Como esperado, o Note 10 Lite sai da caixa com Android 10 modificado pela One UI 2.0. Aqui não há nada de novo, já que temos os mesmos recursos presentes nos demais celulares da marca. A diferença está na canetinha, que permite tirar fotos estando distante do celular e até alternar entre a câmera traseira e frontal. Como dissemos, a S Pen é mais limitada.
Ela tem os mesmos recursos presentes no Note 9, mas não traz o suporte a gestos que estrearam com a dupla Note 10. Você pode criar uma nota rápida ao puxar a canetinha quando o aparelho está bloqueado. E quando ele está em uso, um menu flutuante surge com diversos atalhos que você pode customizar. A linha Note é para quem busca alta produtividade e o 10 Lite não é uma exceção. Copiar textos, fazer traduções rápidas, recortes, montagens e até criar animações curtas fica mais fácil com a S Pen. A tela Edge também está aqui presente, mesmo que a tela dele não seja curva. A Samsung normalmente libera 2 atualizações do Android para seus flagships, enquanto os intermediários recebem apenas uma. No mínimo, temos o Android 11 garantido para o Note 10 Lite. Na traseira encontramos 3 câmeras de 12 megapixels. A secundária tem lente grande angular e a terciária é do tipo teleobjetiva. A principal não tem abertura variável, como nos demais da família Note 10, então espere por resultados mais limitados. Ao fotografar de dia, ele não fica atrás dos modelos mais caros. O nível de detalhes é bom, o controle de ruídos é eficiente, mas o balanço de cores tende para tons mais frios, diferente da maioria dos celulares da Samsung, que deixa as fotos saturadas. A lente mais ampla tem campo de visão de 123 graus, o que permite capturar muito mais dos cenários. A qualidade cai um pouco e os resultados aqui já não são tão bons quanto no Note 10 Plus, especialmente à noite. As fotos saem com menos detalhes, mais ruídos e cores desbalanceadas. Celulares intermediários sofrem ao fotografar à noite e isso também afeta os modelos da linha A. O Note 10 Lite já não peca tanto nisso. As suas fotos apresentam mais falhas que as do Note 10 Plus, mas as diferenças são sutis e muitas vezes você só percebe ao ampliar a imagem. O modo noturno ajuda a recuperar detalhes perdidos pelo modo automático. Os ruídos ficam mais sutis e há um aumento na nitidez. Isso fica mais evidente com a Ultra Wide. O recurso também está disponível com a câmera frontal e consegue melhorar um pouco as selfies. A teleobjetiva faz o seu trabalho em aproximar o que você deseja fotografar sem muita perda de qualidade. As fotos saem com menos contraste e um pouco mais de ruídos que com a principal, mas está dentro do aceitável. Você pode usar tanto a câmera principal quanto a teleobjetiva para efeito de desfoque. A separação é boa e o HDR não é sacrificado. Ele também funciona bem com a frontal, mas uma vez ou outra pode acabar borrando o que não deve. A frontal comprime 4 pixels em 1, como vimos em lançamentos recentes da linha A. A qualidade poderia ser um pouco melhor, já que as fotos têm aspecto suavizado, mas as cores são boas. E como esperado de um celular metido a flagship, o Note 10 Lite grava vídeos em 4K, no máximo 60 fps, mas a estabilização eletrônica só fica disponível ao gravar a 30 fps. Ele consegue reduzir um pouco os tremidos, mas não é tão eficiente quanto o sistema mais avançado do Note 10 Plus. Pelo menos o foco é bastante ágil. Vídeos gravados à noite apresentam bastante ruídos, mesmo que você esteja próximo a alguma fonte de luz. A captura do áudio no geral é muito boa e não decepciona perante os flagships da Samsung. Vale investir no Note 10 Lite? Ele chegou por cerca de R$ 3.800 e atualmente pode ser encontrado por pouco menos que isso. É um celular bacana, mas que não vale seu preço, ainda mais quando o Note 10 Plus já pode ser encontrado por quase o mesmo valor e entrega uma experiência melhor no geral. A Samsung errou ao reaproveitar um hardware tão velho que apanha para o iPhone XR e custa menos. Claro, o celular da maçã é pior em bateria, mas tem câmera similar. É melhor para selfies e receberá atualizações ainda por muitos anos. Se você não liga tanto para a S Pen, o S10 Lite é um aparelho mais interessante. Ele tem tela melhor, é mais rápido devido ao hardware mais atual e sua bateria rende mais. Já se você quer economizar, poderia ir de Mi Note 10 da Xiaomi, com sua poderosa câmera de 108 megapixels e bateria que dura muito mais. Resumindo tudo o que dissemos, o Galaxy Note 10 Lite é um celular meio sem sentido para um lançamento em 2020. Ele é praticamente um Note 9 com bordas mais finas e uma câmera a mais na traseira. A experiência entregue é similar, mas você paga mais na novidade e leva menos recursos no pacote. Sinceramente, não vale a pena. E se você se importa com tela grande e quer ter os diferenciais da S Pen, o Note 10 pode ser encontrado pelo mesmo preço ou até menos. Já se a canetinha não é tão importante assim, recomendamos o S10 Lite. As melhores ofertas para o Note 10 Lite e todos os demais citados nessa análise estão logo aí na descrição. Aproveita para comentar aí abaixo se você acha um bom negócio deixar a variante Plus de lado e pagar quase o mesmo pela nova Lite. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.